Então, Álvaro e demais alunos, demais participantes, Felipe Xavier, ele é engenheiro de produção, ele é especialista em gestão de projetos, mestrando em gestão de recursos hídricos e ele é diretor administrativo e de operações do Instituto Espinhaço. Um grande amigo, cara que eu gosto muito, faz parte aqui do meu coração mesmo, daqui de Conceição. Felipe Xavier, a palavra é sua, uma ótima oficina para a gente. A gente tem muito a aprender com Vossa Senhoria. Muito bem. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo. E, formalmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Álvaro, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez, viu, Daniel, pelo convite. E pode ter certeza que, não só na questão institucional, mas também pessoal, pela causa aí que vocês vêm trabalhando nesse programa de uma forma muito, muito brilhante, com uma maestria, né, muito grande. E eu diria que isso é um concerto, mas um concerto com C e não um concerto com S. Concerto com S é de consertar uma coisa que está errada, mas o concerto com C é o concerto de orquestra. Então, pelo que eu já sei, pelo que eu já estou presenciando agora, é um grande concerto, uma grande orquestra que esse grupo de municípios vem desenvolvendo aí, né, com esse trabalho no território, sobretudo com os jovens, né, que são aí o futuro do nosso, da nossa região, do nosso território, do nosso micro-território e também, claro, do nosso país, né? Então, muito, muito obrigado aí a todos pela paciência desde já de me ouvir aqui durante esse tempo, tá? Eu vou colocar a minha apresentação, só queria que vocês confirmassem, por favor, se vocês já estão vendo a minha tela. Um minuto que eu estou compartilhando. Conseguem ver a tela? Sim. Ok. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu não tô vendo vocês, mas se vocês quiserem, podem me interromper aí no áudio, que a gente, né, que eu faço aí as considerações em relação a qualquer pergunta, colocação ou comentário que vocês queiram fazer, tá? Bom, como o Daniel falou, né, eu dirijo hoje o Instituto Espinhaço, que é uma organização aí da sociedade civil, é uma antiga ONG, né? Na verdade, antiga ONG pelo termo. ONG era a organização não governamental e uma lei, né, a 13.019, ela teve uma alteração em 2019 que alterou o nome de ONG para OSC. Então, nós somos uma organização da sociedade civil. É uma organização do terceiro setor que é composta por pessoas, meros cidadãos comuns, né? Que fazem aí que montam uma organização sem fins lucrativos para trabalhar nos territórios. Então, o Instituto Espinhaço ele trabalha basicamente com esse tripé que é biodiversidade, cultura e desenvolvimento socioambiental. E aí, o Daniel e o Álvaro me convidaram aí nessa tarde de hoje para estar falando um pouco com vocês sobre a pauta, né, sobre o assunto de proteção de biodiversidade. E o Instituto Espinhaço trabalha hoje com muitos projetos em Minas Gerais e em outros estados sobre a proteção da biodiversidade. Então, eu vou falar um pouco, né, para vocês sobre as ações de biodiversidade que o Instituto Espinhaço hoje trabalha. Quando você fala de biodiversidade, você tem uma gama de assuntos. Você tem biodiversidade no ar, você tem biodiversidade na água, você tem biodiversidade nos oceanos, na água doce, na água salgada. Então, tem uma gama muito grande aí de pautas sobre biodiversidade, até mesmo na parte humana, né? Biológica humana. Então, nós vamos focar hoje um pouco mais especificamente em uma pauta que o Instituto Espinhaço hoje trabalha, que é a biodiversidade, levando em consideração as ações de recomposição da vegetação nativa. O que é recomposição da vegetação nativa? É as ações que as árvores, né, que a flora desenvolvem no planeta Terra de forma geral e que elas contribuem aí para a biodiversidade. Então, né, reforçando aqui em relação ao Instituto Espinhaço, né, quem somos, eu já falei que nós somos uma organização da sociedade civil, nós temos membros aí
em vários estados do Brasil e também em alguns países, né, em 12 países. E o Instituto Espinhaço trabalha, né, com essa abordagem de ações não só efetivas e replicáveis, especificamente como a biodiversidade, mas também com ações inspiradoras. E aí a gente coloca essa foto aí da Cachoeira do Tabuleiro. Não sei se vocês já ouviram falar, fica na região, no município de Conceição do Mato Dentro. E é um lugar, é um território que abriga uma biodiversidade muito grande de um bioma, né, no Brasil, que é o bioma cerrado. Na verdade, ele está em transição entre dois biomas. Eu vou falar um pouquinho mais na frente em relação aos biomas. Mas as ações de biodiversidade, o nosso entendimento, ela não pode estar somente atrelada, ou seja, vinculada à ação física ali da vegetação. A gente trabalha sempre com pessoas, então a biodiversidade ela está sempre atrelada com as pessoas. Por que isso? Vou dar um exemplo simples. Está vendo essa flor aí, que está aqui na frente da cachoeira? Isso aqui é uma espécie endêmica. Uma espécie endêmica, quando a gente fala uma espécie endêmica, quer dizer que é uma espécie que só tem naquela região, não existe em outro lugar no mundo, só existe aqui. E nessa região da Serra dos Pinhaços, tem essa espécie aqui que é uma sempre-viva que se chama Pepalanthus. Quando as pessoas chegam aqui nessa trilha para visitar a cachoeira e cortam essa espécie, né, de sempre-viva, cortam uma flor, uma planta, uma árvore, ela está interferindo diretamente na biodiversidade. Então, quando o ser humano faz qualquer ação no meio ambiente, ele ele diretamente, e aí, claro, muitas das vezes, negativamente, ele interfere em relação à biodiversidade. Então, não adianta só plantar árvores. Você tem que plantar árvores e cuidar de pessoas. Esse é o nosso tema, assim, em relação às questões inspiradoras. Por quê? Porque nós precisamos de inspirar cada vez mais as pessoas, mobilizar as pessoas, sensibilizar as pessoas para com a pauta, para com o assunto de biodiversidade. Tá? Aqui algumas questões em relação ao Instituto Espinhaço também. O Instituto Espinhaço é membro da IUCN. Não sei se vocês já ouviram falar da IUCN, é uma organização institucional, internacional, que trabalha hoje em mais de 500 governos e mais de 160 países, que trabalha especificamente com a conservação da natureza. É uma instituição que foi criada na década de 40 e hoje é a maior instituição que cuida da natureza no mundo. Então, o Instituto Espinhaço ele é membro da IUCN e trabalha com a IUCN em diversas áreas aí de conservação da natureza. E no final dessa oficina, dessa apresentação, vou mostrar para vocês um vídeo que nós fizemos, e em parceria justamente com essa instituição, que é a IUCN, de preservação de uma espécie, né, de uma árvore específica, que tem somente nessa região nossa aqui em Minas Gerais. Né? Aqui alguns dos parceiros que o Instituto Espinhaço hoje trabalha, e que tem parceiros de diversas áreas, sobretudo universidades e governos, né, tanto locais quanto governos globais. Tá? E aí eu queria adentrar um pouco mais no assunto com vocês e especificar sobre uma área, um tema, né, global, aqui, uma plataforma global, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Alguém aqui já ouviu falar nos 17 ODS, ou seja, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Alguém já ouviu falar? Eu já, Felipe. Meu nome é Maria Paula, sou de Sabinópolis. Ah, muito bem, Maria Paula. Ótimo. Os 17 ODS, né, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles foram criados aí em 2015, aproximadamente, com uma ideia de reforçar toda uma história que houve lá na década de 90, com a Eco 92. Reuniram-se aí muitos países em um congresso, né, em uma conferência da ONU, e esses países eles se comprometeram a desenvolver ações em relação a 17 objetivos específicos. E depois desse congresso, todo mundo voltou para casa com a missão aí de trabalhar esses objetivos, e até 2030, cada país
vai melhorar cada vez mais justamente, né, sobre esses pontos. Aí nós temos aqui a erradicação da pobreza, então hoje isso é uma pauta que todos os países que assinaram esse acordo lá em 2015 estão hoje trabalhando. Fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável. Então, assim, são 17 objetivos e cada um desses objetivos trabalham algumas metas específicas e aí eles trabalham dentro dos territórios. E hoje a gente tem falado aqui bastante sobre alguns desses ODS, né, sobre alguns desses objetivos. E hoje a gente está falando especificamente de um que está totalmente ligado aqui na vida terrestre, né, que é a biodiversidade específica, aí, tratando de florestas, que está ligado, e, claro, em vários outros ODS. Né? Então, por exemplo, se você trabalha hoje com vida terrestre, plantando árvores, como o Instituto Espinhaço trabalha, ele trabalha com ação global para mudança climática, ou seja, com o clima. Você planta árvores, né? Claro, óbvio, ela vai sequestrar carbono, ela vai fazer o processo de fotossíntese, né, que todos vocês conhecem, ela vai trabalhar aí também com a questão da pauta das alterações climáticas. A gente emprega pessoas, né? Quando você emprega pessoas, você tem aí a questão da fome zero, você gera emprego, né? Trabalho decente, crescimento econômico. Então, os ODS eles estão sempre ligados uns aos outros. Tá? Então, é uma pauta que a gente sempre fala, que a gente sempre tem aí um momento sobre ela para que a gente possa, o máximo possível, multiplicar a ideia dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tá? E aí alguns projetos e programas ligados à biodiversidade que o Instituto Espinhaço hoje trabalha. Como eu falei, o Instituto trabalha em alguns estados. Esses aqui são os projetos que a gente hoje desenvolve, que a gente hoje elabora e também executa aí no país. Basicamente em Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Tocantins, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Também tem um em Santa Catarina, tá? Mas aí a gente fala especificamente sobre Minas Gerais, está mais próximo aqui de vocês, tá próximo da gente. Eu também sou mineiro, sou de Conceição do Mato Dentro, estou em Belo Horizonte hoje. A gente desenvolve um programa hoje que se chama Semeando Florestas, Colhendo Águas, na Serra dos Pinhaços, né? Mas olha que nome já interessante. Você semeia floresta e colhe águas. Está tudo ligado à biodiversidade aqui, né? Então, é um programa que ele já tem aí pouco mais de 6 anos em desenvolvimento, já tem um plantio aí de mais de 4 milhões de árvores em muitos municípios, inclusive o Álvaro participou da gente alguns anos atrás aí de um plantio em Sabinópolis, e esse projeto ele tem uma escala hoje muito grande. Tá? É um projeto que planta árvores e recupera muitas nascentes, muitas áreas degradadas ao longo do território aí em Minas Gerais. Esse aqui é o território onde a gente trabalha hoje, com esse projeto, especificamente plantando árvores. E aí eu vou colocar 2 mapas aqui para a gente identificar um pouco como que funciona o bioma e como que funciona a Serra dos Pinhaços especificamente, né? Esse mapa ele tem aqui os municípios, né? Todos os municípios que estão contemplados na área onde a gente atua hoje, e os 2 biomas. Em verde é o bioma Mata Atlântica e em amarelo o bioma Cerrado. Vocês, né, sabem que esses 2 biomas são os biomas mais vistos, né? Ou melhor, são os 2 biomas que predominam em Minas Gerais. Então, a gente trabalha com com o plantio de árvores nesses 2 biomas. São árvores diferentes, são árvores que têm aí tempos diferentes, têm características diferentes. Então, a gente produz essas árvores e leva essas árvores para o campo para plantar essas árvores lá. E no mesmo mapa, a gente tem aí a diferenciação das bacias hidrográficas. Então, nós temos a bacia do Rio Doce, a bacia do Rio Jequitinhonha e a bacia do Rio São Francisco. A gente fala muito, ouve falar muito que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, né? E a Serra do Espinhaço, ela é, na verdade, uma cordilheira, né? A única cordilheira que tem no Brasil, é uma cordilheira que corta praticamente todo o estado de Minas Gerais. E nas montanhas ficam alojadas ali toda a água subterrânea
que ela brota e nasce aí, né, que surgem as nascentes, né, tem um afloramento aí rochoso e surgem as nascentes. Então, essa região ela é muito específica, ela é muito importante, não só para Minas Gerais, mas também para outros estados. Então, o Rio São Francisco mesmo, ele corta cinco estados e deságua lá no Nordeste. Toda a água né, que corta todos esses 5 estados, elas nascem aqui em Minas Gerais. O Rio Doce, por exemplo, que todos vocês conhecem também, ele nasce aqui na Serra do Espinhaço e deságua lá no Espírito Santo, onde sofreu aí alguns anos atrás, há 6 anos atrás, né, um rompimento de uma barragem, né, em Mariana, e o São Francisco também houve um rompimento de uma barragem em Brumadinho, que todos sabem também, que afetou, né, fortemente né, todo o processo de recursos hídricos e também de biodiversidade aí, não só do São Francisco, mas também do Doce, com o rompimento dessas 2 barragens, né? E aí, falando um pouquinho mais especificamente do trabalho que a gente faz sobre biodiversidade, a gente faz todo o processo da cadeia produtiva, desde a coleta de sementes até a produção de mudas, plantio, monitoramento e a manutenção, né, de todas essas mudas que a gente planta para desenvolver os processos ecossistêmicos, né? Então, é uma coisa que eu acho muito importante aí que a gente, né, que eu coloco como ênfase, as matrizes cadastradas e a coleta de semente do Instituto Espinhaço. Eu faço uma analogia muito chula, né, digamos assim, mas ela é muito visível assim aos olhos, porque quando você fala de engenharia florestal, de biologia mais aprofundada, né, daqueles estudos técnicos, às vezes é muito difícil da pessoa fazer uma comparação. Mas essa sinergia que eu faço é com, por exemplo, gado. Uma pessoa que tem um bom rebanho, um grande rebanho, com uma boa genética, com uma boa estrutura, né, com uma boa raça, né, de gado, ela vai ter, obviamente, boas matrizes. Ela vai ter lá o garrote, vai ter as vacas, né, que tem uma boa genética, que é de uma boa qualidade da raça, né, desse gado, por exemplo. Isso também acontece com as matrizes de árvores. Então, a gente não coleta semente de qualquer lugar, de qualquer árvore. A gente procura uma matriz, né, uma árvore que vai ter uma genética boa, vai ter uma idade, vai ter todo um sistema de variabilidade genética, que a gente chama, leva essas sementes para o laboratório, valida essas matrizes, né, essas árvores que vão fornecer as sementes para a gente produzir as mudas. Então, a gente tem aí no território hoje muitas sementes, muitas matrizes, muitas árvores que são cadastradas, que a gente colhe matriz dessa árvore. E é diferente você colher matriz de uma árvore que tem uma genética boa e uma árvore que não tem uma genética boa. Isso tem uma diferença muito grande na escala, né? Porque a gente planta muitas árvores, né, por dia, por mês, por ano. São cerca aí de 12 mil árvores por dia que a gente chega a plantar. E é interessante nesse mapa aqui pelo seguinte: todos os pontos que estão azuis são as matrizes que a gente coleta a semente. Todos os pontos que estão em vermelho são as matrizes que nós temos que são ameaçadas de extinção. Justamente ameaçadas de extinção segundo a lista da IUCN, que é aquela instituição que eu falei agora há pouco, internacional, que tem mais de... né, que está aí desde a década de 40 em desenvolvimento. Então, todas as espécies hoje no mundo, tanto de flora quanto de fauna, que são ameaçadas, quem publica isso é a IUCN. A gente ouve falar aí, essa espécie está ameaçada, está na lista das ameaçadas, que seja de árvores, que seja de fauna, né? O lobo-guará hoje é uma espécie ameaçada. Quem define que o lobo-guará é uma espécie ameaçada? É a IUCN, essa instituição a qual o Instituto Espinhaço é parceira. E a gente pega essas sementes e leva essas sementes para os nossos centros de produção. Então, nós temos hoje em Minas Gerais 5 centros de produção, né, 5 unidades de produção, que a gente produz as mudas, leva as sementes para esses centros e desenvolve todo o processo de produção, né, de germinação. A gente germina a semente, ela vira uma mudinha pequenininha, vai crescendo, e aí depois disso a gente vai para outra fase, que é no campo.
Esses são os 4 viveiros, os 5 viveiros que nós temos, né? Na verdade, esse aqui é o maior de todos, a gente considera que ele é 2 viveiros, né? Que fica em Itabira. Em cima, no canto superior esquerdo, é em Conceição do Mato Dentro. À direita superior é em Gouveia, próximo aí de Presidente Kubitschek. Acho que tem gente aí de Presidente Kubitschek hoje também, né? E esse último no canto inferior direito é em Sete Lagoas. Esse aqui é o maior, né, que é em Itabira. Ele tem aí 12 mil metros quadrados de área produtiva. É um viveiro que aí produz aí tranquilamente cerca de 4 milhões de mudas por ano, né? Mudas, todas elas mudas nativas, tá? Não são eucalipto, não são mudas exóticas, todas elas são mudas nativas. E aí o objetivo aí dos projetos que a gente desenvolve, esse projeto que é o Semeando Florestas, a gente já está na segunda fase dele. Ele recebeu um prêmio agora esse ano, que é o prêmio Hugo Werneck. É um prêmio muito famoso aí na área ambiental, o terceiro prêmio Hugo Werneck. Nós já trabalhamos aí com um total de 4 milhões de árvores. Nós temos aí mais 3 mil hectares para serem recuperados no Mata Atlântica e no Cerrado, com mais 12 milhões de árvores para serem plantadas aí nos próximos 3 anos, aproximadamente. Esse projeto ele é financiado hoje por uma instituição muito interessante que eu queria apresentar para vocês, que trabalha com biodiversidade no planeta Terra. Ele se chama Ecosia. Eu vou fazer mais uma pergunta. Alguém já ouviu falar na Ecosia? Essa eu acho que ninguém nunca ouviu falar. Ninguém? Eu vou mostrar para vocês quem é a Ecosia. Alguém já ouviu falar no Google? Ih, eu acho que está todo mundo dormindo. Vocês estão me ouvindo? Eu tô, já sim. Já ouviu falar na Ecosia ou no Google? No Google. No Google, muito bem. O Google é muito famoso, mas a Ecosia, ela não é tão famosa quanto o Google. Mas a Ecosia, ela é muito interessante pelo seguinte, é uma plataforma de busca na internet. Então, se eu buscar aqui biodiversidade, ela vai me mostrar várias coisas sobre biodiversidade, assim como o Google, né? A diferença da Ecosia é o seguinte, a Ecosia é uma empresa, assim como o Google. A diferença da Ecosia para o Google, aí eu não vou fazer propaganda contra o Google, não, mas eu tenho que fazer propaganda a favor da Ecosia. Porque a Ecosia é uma empresa privada, assim como o Google, que projeta o seu lucro anual, assim como qualquer instituição. Mas quando chega no final do ano, todo o lucro excedente dela, ela pega 80% desse lucro excedente e planta árvores no mundo inteiro. Hoje eles já plantam em mais de 60 países no mundo. E aí, esse contador que fica aqui, ó, são o número de árvores que a Ecosia já plantou até este momento. Então, ele fica contando aqui o tempo inteiro, né, nesse contador, fazendo a amostra e a apresentação de quantas árvores que você... Né, que a Ecosia está plantando, né, que a Ecosia está plantando no mundo. E é interessante que nesse canto superior direito aqui, ó, tem o número de árvores que eu já plantei. Este usuário meu aqui, neste computador, já financiou a compra de 131 árvores. Vocês estão conseguindo ver aqui? Quando eu clico aqui, olha, aparece esse número de pesquisa que você realizou com a Ecosia. Em média, você precisa de cerca de 45 buscas para plantar uma árvore. Então, a cada 45 buscas que eu faço, eu financio uma árvore. Assim como o Google e qualquer plataforma de pesquisa, eles ganham dinheiro com o número de pesquisas que as pessoas fazem aí no planeta, né, no mundo inteiro. Assim como os YouTubers ganham dinheiro com a visualização, né, das pessoas. Nossa plataforma de busca, ela ganha dinheiro com esse, né, dessa forma. E a cada 45 buscas que você faz, você financia né, o plantio de uma árvore. Então, essa aqui é a Ecosia. Espero que vocês tenham gostado aqui e gravado o site da Ecosia, porque a cada 45 árvores vai ser uma árvore que vocês estão ajudando
a plantar. E não é uma árvore que vocês estão ajudando a plantar pelo Instituto Espinhaço, não, tá? É em qualquer lugar do mundo. Eles plantam aí em mais de 60 países, estão em mais de 60 países hoje desenvolvendo esses projetos. E aí eu vou voltar para a minha apresentação aqui. Falei um pouquinho da ecósia, né? E aí os resultados aí em larga escala que a gente vem desenvolvendo com o plantio de árvores, né? E para que serve isso? O que você tem aí de desdobramento, né? de resultados em cima disso, né? O Instituto Espinhaço hoje trabalha em vários projetos, mas o processo aí de sensibilização, mobilização e engajamento, né, faz com que a gente consiga plantar cada vez mais árvores. Por que isso? A gente planta em locais, né, em áreas que são privadas. A grande maioria, mais de 99%, são áreas privadas. Então a gente cede, né, o proprietário cede a área dele para que a gente vá lá e possa plantar essas árvores. E hoje nós temos árvores aí de 4, 5, 6 metros de altura que a gente já plantou. E aí aqui o processo, nas fotos aí, o processo de produção de mudas e do plantio realmente das árvores, né, pequenininhas, e ao longo do tempo essas árvores vão crescendo e vão contribuindo, né, para todo o processo de biodiversidade na terra e também na água, que é esse último item aqui que a gente fala sobre a segurança hídrica, né? Então, quanto mais árvores a gente tem nas áreas de nascente, nas áreas de recarga, né, que são as áreas que são acima das nascentes, mais o solo vai ficar protegido e mais vai ter potencial aí para que as águas voltem a brotar onde elas não brotavam antes, né? Ou seja, recuperar as nascentes. Então, esse é o processo aí que se dá hoje em relação ao plantio de árvores mais diretamente. E aí, é claro, com o plantio de árvores, a gente tem aí a sinergia com outras pautas, por exemplo, a própria flora, né? Então, onde tem uma mata, todos os insetos, todos os animais de micro, pequeno, médio e até grande porte possam se abrigar, possam ter aí a sua brigada, né? A sua casa, a sua morada, né? Aqui mais alguns resultados, né, que a gente tem aí em relação a matrizes, os laboratórios. Aqui é uma foto de um dos nossos laboratórios, que fica, acho que em Conceição, onde a gente faz a pesquisa com as sementes, tá? Então, todas essas sementes, elas têm aí, todos os lotes de sementes, né, eles são pesquisados, a gente faz pesquisas com eles para ver a questão da genética das sementes, tá? E aqui tem uma árvore que eu falei para vocês hoje mais cedo, sobre as espécies ameaçadas, né? Essa árvore aqui, ela se chama Faveiro de Wilson. É uma árvore muito grande, para vocês verem o tamanho dela, né, e das pessoas, muito bonita. Essa árvore fica em Santana de Pirapama, e essa espécie, né, o nome dessa árvore se chama Faveiro de Wilson, o nome popular dela é Faveiro de Wilson, ela hoje existem pouco mais de 420, mais ou menos 420 indivíduos dela. Ou seja, vocês já ouviram falar aí de manga, né? Pé de manga. Né? Quantos pés de mangas tem no mundo? Tem trilhões de pés de manga. Mas quantos faveiros de Wilson que tem? Tem 420. Não tem mais de 420. É uma espécie ameaçada, assim, está na lista vermelha da IUCN, e tem um estudo muito grande hoje em relação não só à sua preservação, mas também o histórico da degradação. Isso é uma árvore que foi muito utilizada durante todo o tempo aí, histórico, nos últimos décadas e séculos, com extração para madeira, né? Então, é uma árvore que eles falam que é uma madeira muito boa. Então, extrai a árvore para fazer móveis, né, e várias outras coisas aí com a madeira dela. Só que como ela é endêmica, aí eu falei lá no início, né, da nossa conversa, que quando uma espécie é endêmica, ela só tem naquele lugar. Então, o pé de manga hoje tem em todos os países do mundo, você pode encontrar pé de manga. Mas Faveiro de Wilson não. Só tem especificamente nessa região da Serra dos Pinhais. E aí essa equipe nossa aí de coleta de sementes, ela, né, viajando aí por todos os municípios e procurando árvores, eles têm a lista das espécies ameaçadas
e quando chega próximo de uma árvore que eles acham que pode ser uma espécie ameaçada, a gente começa a estudar essas árvores para ver se realmente é uma árvore ameaçada, e se realmente for uma árvore ameaçada, a gente tem uma atenção especial a ela. Para quê? Para que a gente colha a semente dessa árvore, produza mudas dessa árvore e replique essa árvore cada vez mais, né, no território, para que ela não entre em extinção, né? Ela não acabe completamente no planeta Terra, assim como tem várias árvores e vários animais também. Então, esse aqui é o Faveiro de Wilson, que eu queria mostrar para vocês. Eu vou mostrar um vídeo curto também sobre todo o processo aí que tem do Faveiro de Wilson, que contribui aí também, claro, pela extinção, né, com a preservação aí, a extinção aí dessa espécie. Acho que eu já estou com o vídeo pronto aqui. Vocês me falam, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir o áudio aí. Conseguem ouvir? Bem baixo. Vai aumentar. Mais relacionado Aumentou. Deixa eu voltar aqui, só 30 segundos. Como o próprio nome diz, a previsão trata do tempo que na meteorologia se refere às condições atmosféricas registradas em um determinado local e em um determinado momento. Mas a onda de calor é também sintoma de um fenômeno mais amplo relacionado ao clima no planeta. O cenário atual é de milhares de focos de incêndio de origem antrópica espalhados pelos biomas brasileiros, levando à morte, à destruição e à extinção de parte da nossa vasta biodiversidade. Esse aqui é o Faveiro de Wilson, né? Dimorphanda wilsoni, é uma das árvores mais raras que a gente tem aqui em Minas Gerais, no Brasil, né? E é uma espécie assim, que a gente está aí trabalhando com ela, fazendo uns estudos de propagação, germinação, para ver se a gente consegue estar reintroduzindo ela na natureza e tirar essa história de que está quase extinta, né? Trazer uma espécie, como se disse, já estava perdida, de volta à vida. Meu nome é Cristiano Rodrigues da Silva, 37 anos, sou membro do Instituto Espinhaço, trabalho com a coleta de semente há 3 anos já. A gente começou a coleta de semente em janeiro de 2017. O critério que a gente usa para seleção de matriz, para estar escolhendo nossas matrizes, para estar coletando a semente, a gente olha muito assim, a questão da saúde da árvore, como é que está a saúde dela, a questão da dendrozona, né? A gente avalia muito isso, fazer a mistura da semente para os lotes. Nossas matrizes são todas georreferenciadas, né, do ponto de GPS. Então, a gente faz a nossa rota de acordo com o que a gente já tem cadastrado. E cadastra espécies novas. A maioria das coisas assim, que a gente tem feito, da coleta que a gente tem feito no Instituto Espinhaço, a gente tem desenvolvido as próprias tecnologias, né, de quebra de dormência, coleta, procedimentos de coleta, né, coleta aérea, tempo do fruto, né, você não ficar sempre atento a essa questão do fruto para não coletar semente verde, né? A gente desenvolveu um calendário de coleta no Instituto Espinhaço e a partir desse calendário a gente consegue tá sabendo o que está dispersando em determinada região, né? A principal coleta que a gente faz é essa de podão mesmo. A gente fica na base da árvore e coleta. E a coleta de catar mesmo no chão. A gente faz muito essa coleta também, que já é a semente que já dispersou. Então, isso é certeza que ela já está no ponto certo, na maturação certinha. Saber que cada sementinha dessa vai virar uma árvore, né? E daqui a pouco ela vai virar outra, né? Isso dá prazer. Ver o processo de floresta recomeçando, o estágio inicial, intermediário, avançado. Você vai tendo essa visão e quando você contribui para isso, o prazer não tem preço. É coisa assim de Deus mesmo. A história do Faveiro de Wilson foi muito interessante, né? Durante o projeto eu já tinha passado aqui com um companheiro de coleta, tinha visto ele, mas não tinha identificado. Só viu que ele era interessante, uma árvore diferente, né? Que ele se destaca no cerrado.
continuamos. Aí depois o outro companheiro que a gente trabalhava junto, Evandro, a gente encontrou a Dimorphanda mollis, que é um parente do Faverde wilson. E a Dimorphanda mollis, por muito tempo, a gente pensou que ela era o Faverde wilson. Coletamos muita semente, rodamos assim, a distância grande coletando, mas aí a gente viu que ela estava muito comum. E tudo que a gente lia do Faverde wilson, ele não era tão comum assim, ele era raro e não achava com essa facilidade. Aí começamos a estudar as duas espécies, né? Faverde wilson, até então já tinham encontrado o nome de Dimorphandra wilsoni, já sabia dos dois nomes, Dimorphandra wilsoni e Dimorphanda mollis. Como é que a gente ia diferenciar, né? Aí literatura, fomos para literatura, características de tronco, folha, bage, fruto, né? Lembro toda a literatura que tinha. Tipo assim, confirmamos, temos o Faverde wilson, achamos, depois de vários meses. A partir daí foi, tipo assim, ficamos muito felizes, né, que achamos uma árvore bem rara, né, dá muito prazer pra gente quando a gente acha alguma coisa assim, que você já não se vê mais na natureza com frequência. E poucas pessoas, eu acredito, conhecem o Faverde wilson. Isso dá muito prazer pra gente que trabalha plantando árvores, a gente encontra umas mais raras assim, dá mais prazer ainda, né. Faz valer o serviço, né? Acordar todo dia cedo, ficar a semana no campo. Na verdade, não somos nós que achamos a semente, a gente que acha a gente. E é assim, se você vai para o campo um dia, você não está muito bom, você não acha nada. Você volta na sexta-feira sem nenhuma semente. Agora, se você abre o peito mesmo, vai com fé na natureza, a semente aparece, ela flui. E a gente tem encontrado muito assim. Muito bem. Com o vídeo do Faverde wilson, eu encerro aqui a minha apresentação e já queria falar para vocês logo após aqui a apresentação e o vídeo, que o Daniel me deu 30 minutos só. Eu acho que eu até excedi alguns minutos, né? Mas a minha ideia era falar das sementes, falar da produção de mudas, falar do plantio, falar da manutenção, falar do sequestro de carbono, falar de todo o processo. Mas para isso também a gente precisaria de muito mais tempo, de muitas horas e muitos dias, mas é brincadeira, viu, Daniel? É porque, na verdade, assim, é uma pauta muito grande de biodiversidade, né? E com esse tempo, acho que, né, o máximo de informação, e é claro que fosse mais fácil de vocês, né, extraírem, né? É o que foi dado aqui agora e eu me coloco à disposição aí para perguntas, comentários e, é claro, se vocês não entenderam alguma coisa ou alguma palavra que foi dita aí durante não só a minha apresentação, mas o vídeo também, porque às vezes a gente fala algum termo, né, alguma terminologia que é muito, muito, muito comum para a gente, mas talvez para vocês não. E não só palavra, mas algum processo também, né, e deixo a palavra em aberto aqui para algum comentário também, é claro, né? Ok? Ô, Felipe, eu só queria perguntar sobre... Vocês trabalham com o objetivo de desenvolvimento sustentável de vida terrestre, né? O Instituto Espiaço envolve os animais também ou é só as árvores? Tá, olha, hoje a gente trabalha com os animais indiretamente. Aí, como eu falei, quando você forma uma mata, né, você tem uma área degradada e ao longo do tempo você consegue
levantar essa mata e ter realmente uma mata ali específica, você vai abrigar animais ali, né? Como eu falei, de micros, né? Insetos, pequenos, médios e e médios porte, né? Médio. A gente considera que a gente trabalha indiretamente com os animais. Mas, por exemplo, muitas instituições hoje que trabalham com a proteção, com o manejo, né? Como até mesmo os animais ameaçados, a gente não tem ainda esse viés, né? A gente não trabalha especificamente com os animais de forma direta, assim, só indireta, ou seja, a gente constrói a casa dos animais silvestres, né? Entendi. E o projeto de vocês que eu vi, Sempre Viva, como que esse projeto funciona? Sempre Viva? Não, na verdade a gente não tem um projeto que chama Sempre Viva. Eu mostrei uma Sempre Viva lá, né, num local, numa foto, né, que era uma Sempre Viva. Mas a gente não tem um projeto que se chama Sempre Viva, não. Aqui em Minas, os projetos chamam Produtor de Águas, que é produtor de águas em Mariana, produtor de águas em Conceição do Mato Dentro, o Semeando Florestas também, que é o Semeando Florestas Colhendo Águas, né? Mas você já ouviu falar em algum projeto que se chama Sempre Viva do Instituto Espinhaço, é isso? Não, é porque eu estava lendo uma página na internet e eu devo ter visto alguma coisa sobre Sempre Viva. Aí você começou a falar e eu devo ter entendido que era algum projeto. Perdão. Ah, tá, né? Mas eu acho que tem um projeto Sempre Viva, acho que na Serra do Cipó, eu não tenho certeza absoluta. Bom, mas pode ser, né? Provavelmente tem vários projetos Sempre Vivas aí também, né? Porque a Sempre Viva é uma espécie muito famosa também, né? Alguém mais tem alguma pergunta? A gente pode perguntar, eu adoro perguntas, viu? Felipe, Sim, Daniel. primeiramente, muito obrigado pela palestra, viu? Foi muito bacana. A gente quer ter mais contato mais vezes. Eu vou te colocar numa saia justa, pode? Por favor. Eu adoro saias justas também, no bom sentido. Vamos perguntar. Pergunta, me põe aqui para falar que eu adoro. Então, deixa eu te falar. Eu vi aí que o Instituto ele tem uma parceria até com a Anglo América, né? Tem parceria com a Anglo América. Isso. Então, você já imagina o que eu vou perguntar aí. Como é que é a sua visão aí da mineração relacionada à biodiversidade, à proteção, enfim, eu queria só uma opinião sua mesmo para esses alunos que são mais novos aí, já criaram essa coisa na cabeça aí, porque a gente, né, eu contra, a favor, enfim. Mas e aí, né, você mostrou o tabuleiro, e aí ao mesmo tempo Conceição tem a tabuleiro e ao mesmo tempo tem a mineradora, e aí? Qual é a sua opinião a respeito dessa questão no tema da biodiversidade? Ótimo. Bom, Daniel, eu sou de Conceição, né? Acho que todos aqui estão no território de mineração. Se não está no território direto, tá próximo, já ouviu falar muito, e obviamente também das repercussões que acontecem em relação à mineração. Esse, para mim, é um tema muito interessante, e aí eu gostaria de falar mais de 1 hora sobre isso, 2 horas talvez, mas de forma rápida e objetiva. Eu adoro não comparações, mas fazer alguns tipos de analogia, né? Então, eu vou fazer uma analogia muito simples. Você não gosta do padeiro, você quer acabar com o padeiro, o que você faz? Só tem uma solução, você tem que parar de comprar pão. Exatamente. Você tem que parar de comprar pão. E este problema de parar de comprar pão, né, ou a ação de parar de comprar pão, não é uma ação da Câmara Municipal, não é uma ação do bairro, não é uma ação da cidade, não é uma ação do Estado de Minas Gerais. Não é só uma ação destes entes, é uma ação da sociedade como um todo, é uma ação do planeta Terra, da sociedade toda. Então, assim, para começar a minha resposta, que eu prometo que não vai ser longa, mas para começar, a gente tem esse dilema hoje, se eu sou contra ou sou a favor, mas a gente naturalmente precisa. Óbvio, tem várias questões em cima disso, né? Diante, claro, de políticas públicas. O Brasil mesmo hoje tem políticas públicas que permitem, por exemplo, ou não é que permitem, mas não injeta ações de políticas públicas para fazer com que uma mineradora, por exemplo, não venda
o minério que está aqui para a China a 2 e depois o próprio Brasil compre este minério a 6. Né? Isso é um outro fator. Mas, levando para o âmbito local, a mineradora ela tem, obviamente, um objetivo, que é diferente do objetivo de uma OSC, de uma organização sem fins lucrativos, que é o Instituto Espinhaço, que é também diferente de uma instituição do Poder Legislativo, que é a Câmara, né, Municipal. Hoje, qualquer empresa que é constituída tem uma finalidade específica, ganhar dinheiro, não tem outra. E aí, é claro, a gente, né, sabe muito bem, né, dos objetivos, né, das instituições, o que essas instituições fazem para ganhar dinheiro. E é claro, a gente sabe muito bem disso também, que existem leis ambientais e condicionantes ambientais que as empresas, até mesmo as empresas mineradoras, cumprem para fazer com que eles consigam as licenças para explorar. E aí, diante disso tudo que eu estou falando, o que eu acho que seria importante? Não só a gente parar de comprar pão, né? Ou seja, a gente parar de utilizar recursos oriundos da mineração, que é possível. Bom, hoje a sociedade não sabe se é possível ou não. Eu, particularmente, te falo que eu não sei se é possível hoje viver sem computador, viver sem malha, camisa, qualquer outro tipo de coisa. O mundo vai ter que evoluir muito ainda para não precisar de mineração. Mas aí, em âmbito local, voltando mais uma vez, nós temos uma empresa, né, de um lado uma empresa, de outro lado uma sociedade, que tem todo conflito em relação ao sim ou não, né, como pode fazer, como não pode fazer. E aí, basicamente, são os 3 setores, né? É o primeiro, o segundo e o terceiro setor. O Instituto Espinhaço é uma instituição do terceiro setor, uma ONG, né? Todas as ONGs, associações, comitês, eles são do terceiro setor. Segundo setor é a empresa privada, ou seja, a própria mineração. E primeiro setor, o administrativo e legislativo, né? Prefeituras e câmaras. Nós temos o segundo setor que está ali desenvolvendo ações que são especificamente para, obviamente, ganhar dinheiro, mas também degradam o meio ambiente. E é fato, isso aí é fato. Basta o quê? A gente, no âmbito micro, parar de comprar pão. Mas não é parar de comprar pão, parar de utilizar a mineração, mas também seguir com as rédeas deste contexto no território. Por que isso? Não adianta, talvez, eu virar e falar que Conceição do Mato Dentro não pode ter mineração com a Anglo-América, mas eu não falo nada de Ouro Preto, de Mariana, do quadrilátero ferrífero todo, que também existe isso, né? Mas quando a gente está no nosso território, acho que é importante que a sociedade como um todo participe, né? Assim como, né, até agradeço, Daniel, a sua pergunta, porque é muito importante, e aí eu vou começar a responder mais objetivamente a pergunta agora. É importante que a sociedade civil, e aí a sociedade civil não é só as ONGs, as OSCs, não é só as associações de bairro, mas também as pessoas, né, né, os alunos, os funcionários, né, as pessoas como um todo, participem dos processos, né, estejam atuantes em relação a tudo que acontece no território dele. Né. E da mesma forma o poder legislativo e administrativo, que hoje é a força que mais tem, né, a ferramenta que mais tem rédeas aí para sanar, para minimizar o máximo possível de danos ao meio ambiente. Agora, que há uma degradação, que há degradação, sem dúvida nenhuma. As empresas hoje têm níveis de responsabilidades, né? E aí, como você falou especificamente da Anglo, Daniel, a Anglo-América tem hoje 2 contratos com o Instituto Espinhaço. Esses 2 contratos, eles não são oriundos de licenciamento ambiental, né? Eles não são oriundos de condicionantes ambientais. E são contratos relativamente, né, grandes, assim, em Minas Gerais e também em Goiás, que a empresa tem uma certa responsabilidade, a gente entende que tem uma responsabilidade, até mesmo porque ela não tem a obrigação de fazer o plantio de árvores que ela está fazendo com a gente. Mas é preciso que a gente entenda que a gente tenha uma reflexão em cima dessa pauta.
porque muita gente é impositivo, sabe? Eu sou totalmente a favor e não quero mais saber do resto, ou então eu sou totalmente contra e também não quero saber do resto. Eu acho que é importante que a gente reflita em relação a isso, porque é um tema muito complexo, é um tema bastante... né, é um tema que envolve toda a sociedade, não só a sociedade humana, mas também a sociedade biológica, né, ambiental, né, de forma geral, mas a gente precisa entender. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas a minha ideia é que não é óbvio falar que eu sou a favor ou sou contra, mas eu sou a favor e sou contra ao mesmo tempo. Para falar que eu sou a favor e contra ao mesmo tempo, eu preciso de contextualizar, eu preciso de falar do pão, do padeiro, de acabar com o padeiro, da sociedade como um todo e falar da nossa visão local aqui, né? Na realidade, eu não queria nem que você falasse a favor ou contra, não. Era mesmo desenvolver. Exatamente, o entendimento. Porque... Mas quando vem essa pergunta, naturalmente, até historicamente, o que se remete é se é a favor ou contra, né? Mas porque é uma pergunta que realmente não é difícil da sociedade hoje mesmo fazer, sabe? Mas foi bom, Felipe, você falar sobre isso, porque já vai colocando aí uma sementinha na cabeça desses alunos que este ano vão trabalhar propositivos temas. Entendeu? Aí, então é bom que Daniel. Oi, Álvaro. Eu tô chegando, eu saí dirigindo, cheguei em outro, eu queria conversar, eu queria falar alguma coisa sobre, sobre essa situação da mineração. Aproveitar que os então 2 minutos, aproveitar que vocês têm uma experiência um pouco passada, claro, nessa fala do Felipe, certo? Eu estou com Álvaro, o seu áudio está picando um pouco, eu não estou te ouvindo muito bem, não. Oi. Alô? Agora Deus, você melhorou? Agora melhorou, Álvaro. Melhorou. Tá. Felipe, o que eu vejo, que eu entendi um pouco da sua fala e que realmente é muito preocupante, a gente vê uma situação muito, muito interessante, que vocês já estão num processo bem avançado de mineração aí, né? Já tem alguns anos. Nós estamos com um processo em construção no sentido de decisões no Cerro, né? Que não iniciou ainda, mas uma discussão muito grande, né? Eu não sei o tamanho da planta da mineradora que, né, pretende se instalar no Cerro, mas não é pequena, não sei se ela chega no tamanho da Anglo, mas ela não é uma mineradora pequena. E nós temos aqui em Salinópolis, uma entre Salinópolis e Goiânia, que está começando agora, né? Inclusive agora, mais cedo, eu fiz um levantamento em que começou a entrar os impostos oriundos, né, que eles chamam dos royalties, hoje não sei se fala mais royalties, minera agora em abril. Mas é o seguinte, na discussão que eu vi um pouco lá no Cerro, é uma situação que, aquilo que você falou do padeiro, né? Eu não sei, é uma força econômica gigantesca, que no mais que a gente lute contra ela, nós, infelizmente, não vamos, talvez, conseguir vencê-la. Então, quando as pessoas perguntam assim, você é contra ou é a favor? Falar assim, eu sou contra. Sim, eu quero ser contra, porque você preserva o meio ambiente, você preserva, né, a biodiversidade, e isso é fundamental. Mas no sentido de não ter forças para conseguir vencer e não ter minerador, e ter, é onde eu falo que a luta dos ambientalistas é de fundamental importância, porque eles é que vão minimizar o estrago. Vamos usar essa palavra, né? E eu acho que nessa luta, talvez o que falta, porque o lucro dessas empresas são gigantescos, eu acho que o que falta é sair um pouco
dessa questão que você acabou de falar aí do contrato que o Instituto Espiaço tem com a Angra, que não está nas medidas de mitigação, de compensação, é que, além das medidas de compensação, que essas empresas investam mais em políticas públicas, principalmente de preservação da biodiversidade do meio ambiente, né? Do meio ambiente e da biodiversidade. Porque eu vejo uma luta inglória. Aquelas pessoas que levantam bandeira, eu sou contra, eu não sei o quê, eu tenho que ir, vai para... Eu acho assim, se a gente partisse para um momento de dizer assim, ó, tudo bem, nós podemos aceitar, mas não vai ser barato, não vai ser a um custo baixo, né? Vocês vão ter que arcar com um custo muito alto em vários setores, né? Talvez você tire um bonaco do lucro dessas empresas para investimento em políticas públicas, né? Então, assim, sem contar que Conceição viu isso, né? No mais que tenha degradação, no mais que tenha tudo, você tem o desenvolvimento econômico da cidade, você tem o desenvolvimento econômico da região, né? Então, assim, é muito complexo, é isso que eu queria falar, é muito complexo isso, é muito pequeno falar que é contra ou a favor, definir que é contra ou a favor, diante de uma situação extremamente complexa que, não sei, se igual você falou, deixar de comprar o pão, nós vamos deixar de usar computador, nós vamos deixar de usar caminho, tudo é derivado do minério. Então, assim, isso só vai acabar no dia que o minério acabar. E o que a gente vê é o quê? A cada dia uma expansão maior, né? Descobertas maiores. E essa região nossa, por incrível que pareça, hoje, igual eu falei, eu estava olhando essa questão dos óleos, um amigo meu de Nova Lima, que é uma cidade também mineradora, né? Me falou que essa empresa que está aqui em Salinópolis, que é uma empresa pequena, chama Minas Mineração, um parque pequeno mesmo, muito pequeno, mas eles vão começar a mapear o município e a região para expandir a mineração dentro do município e da região. Então é um trem que não vai parar, né? Então é aquilo que eu falei, talvez o interessante não seja só dizer que é contra, é muito ideológico e muito bonito, mas nós não vamos conseguir talvez vencer essa luta econômica, porque o poder econômico ele é gigantesco. Então é sim a importância dos ambientalistas de gritar não, mas mais no sentido de frear e de partir agora. Talvez o interessante é partir para que consiga que essas empresas façam mais, invistam mais em políticas públicas na cidade onde ela está instalada, no estado e etc. É isso aí, só essa contribuição que eu queria dar. Obrigado. Com certeza, Álvaro, muito obrigado. E assim, só fazendo uma complementação aí, né, um complemento na sua fala, eu concordo com você que é muito difícil em relação à questão econômica, mas eu penso que assim, hoje nós temos principalmente o legislativo, e aí eu falo o legislativo não só das câmaras municipais e também das estaduais e federais, mas as deliberativas também, dos comitês de bacia, dos conselhos, né, como o Copan, né, que é o Conselho de Política Ambiental do Estado, que o Instituto Espinhaço, né, eu faço parte, eu sou hoje membro titular do Copan, de desenvolver essas políticas públicas, avançar na negociação, né, na barganha, digamos assim, com as empresas, né, para que todo o processo econômico ele gire também, né, e o máximo possível para os municípios, em ações de capacitação e de desenvolvimento econômico em linhas que não são especificamente ligadas à mineração. Então, por exemplo, hoje nós temos universidades que têm muitos cursos que estão especificamente ligados à mineração. E aí eu te falo um exemplo. Em Itabira, no ano passado, se não me engano, ou há 2 anos atrás, a mineradora de lá, né, a Vale, ela anunciou que ela vai minerar somente nos próximos 10 anos em Itabira. O que vai ser de Itabira quando a mineração passar, né? Então, assim, olhando para o lado de Conceição do Mato Dentro, por exemplo, que nos anos 2000 iniciou o processo aí de turismo, né? Conceição virou a cidade, a capital mineira do ecoturismo. Em 2007, 2008, mais ou menos, a mineradora chegou. O processo de
de turismo, ele é um processo que ele é construído de dentro para fora, né? Ele demora para ser construído. Até um município chegar à sua perenidade, né? Digamos assim, seu pico de economia com turismo, demora muito tempo. A mineração chega e distribui essa economia de uma forma muito rápida. E aí, diante dessas políticas públicas, regionais e locais, a gente procurar o máximo possível desenvolver a economia que está paralela à mineração. Então, Conceição, por exemplo, que hoje tem Conceição e região, né? Toda a região tem uma aptidão grande, um histórico muito grande pela agricultura familiar, a agropecuária de forma geral. O que isso está investindo? O que está sendo investido hoje em agricultura? O que está sendo investido hoje em assistência técnica? Quantos produtores rurais tem hoje produzindo? Se produzia menos ou mais da mineração? Eu acho que isso seria um investimento muito interessante. Barrar a economia ou soltar a economia é uma coisa, mas conduzir a economia para um setor que é paralelo à mineração, talvez é uma grande jogada, sabe? Para não acontecer, por exemplo, como em outros lugares, que a mineração acabe e vira uma cidade fantasma, né? A cidade que acabou, né? Não tem mais giro de economia. E eu falo isso por quê? Porque nós estamos lidando aqui agora com jovens, né, que estão aí para fazer faculdade, fazer universidade, né? Daqui a um tempo vai estar todo mundo aí já pensando, ou se já não está, né, pensando em algum curso específico para exercer sua função profissional. No meu caso, por exemplo, Álvaro, aí eu vou até fazer um relato meu aqui. Eu formei em engenharia de produção, mas eu saí de Conceição do Mato Dentro para eu estudar e voltar para trabalhar na mineradora. Eu saí de Conceição, não trabalhei na mineradora, trabalhei com o meio ambiente. Então, eu mudei. A minha situação toda mudou. E hoje eu não trabalho com mineração. Eu trabalho, às vezes, para mineração em um projeto específico, mas eu trabalho com essa pauta que é biodiversidade. E eu sou de Conceição, nascido e criado, e fiz faculdade, fiz universidade, justamente na época da chegada da mineração. Então, é um caso, por exemplo, que não foi especificamente para o lado da mineração. Podia ser um engenheiro de mina, por exemplo, trabalhar com mineração, mas não trabalho em outra pauta. Então, é importante que a gente pense muito, não só nós, como condutores dos processos, né, mas também vocês, estudantes, né, alunos, estudantes que estão aí, em o que fazer. Né? Existe um mercado que é mineração, mas existe um que é agronomia, que é produção de leite, de queijo, de solo, né, de agropecuária de forma geral, que tem uma aptidão muito grande no município. Tem engenharia florestal, né, também, que o Instituto Espinhaço trabalha hoje. Então, acho que é só um complemento aí sobre a sua fala e sobre o território como um todo, né, que está não só o município de Conceição, mas Alvorada, Cerro, Dom Joaquim, e todos os municípios que são adjacentes aí, né, principalmente os municípios que estão aí, né, para receber mineração, né? Ô, Felipe, a Bia, que colocou aí que está fazendo engenharia florestal, ela é uma egressa do PJ, do Parlamento Jovem. Então, na hora que ela estiver mais para frente aí, se você puder dar uma oportunidade de estágio para ela aí, vai ser muito legal, viu, Bia? Já estou arrumando estágio para você, ó. Claro, Bia, vamos lá, vamos conversar. Muito bem, Bia, prazer, vamos conversar sim. Nós temos muita vaga aí, muita oportunidade aí, tá? Ô, Felipe, eu acho que o pessoal já começou a sair, nós já realmente extrapolamos um pouco o objetivo como é que fala-se, do tempo da oficina, né? Porque os alunos com essa pandemia passaram a ter aulas online, e o que a gente tem visto é que eles já estão assim, eles já estão tomando ódio do computador, né? Eu tenho três filhas, em casa eu estou passando por isso, sabe? Elas não têm ódio, não é do celular, porque o celular continua, né, o vício, mas assistir aula do computador já é um transtorno. Então, assim, a gente estipulou que realmente era no máximo 1 hora, mas foi muito bacana, viu, esse bate-papo.
Muito legal. Espero que a gente possa ir para frente, quem sabe, ter uma outra oportunidade de estar conversando sobre o tema, né? Sobre o Instituto Espinhaço, que é muito bacana o trabalho. Eu tive, né, contato agora há poucos anos, quando eles, né, vocês vieram aqui fazer um trabalho de plantio aqui. E agradecer você, agradecer o Daniel que indicou, né? O Daniel é um dos nossos coordenadores do Parlamento Jovem aqui na região, tá? Muito obrigado e espero que a gente possa continuar aí com esse contato, para que a gente possa estar, talvez, aí, independente até do PJ ou através do PJ, trazer alguma coisa de bom aí para o nosso município, aqui para a nossa região, tá? Eu gosto muito a gente tem uma turma aqui de trekking, né? A gente faz algumas caminhadas, inclusive agora, dia 19, está marcado para a gente ir dar uma passeada lá na Chapada do Couto, que já é lá no Parque do Rio Preto, né? E quando a gente vê assim, essa fauna, né? Essa flora, né? As árvores, né? Vai ser interessante que a gente vai começar a caminhar com outro olhar, né? Quer dizer, na hora que eu estava vendo aquela explicação daquele coletor de sementes, eu já me imaginei assim, não, vou procurar se eu vejo algum paveiro de Wilson onde eu estiver caminhando, se já que é endêmico da Serra do Espinhaço. Isso mesmo, muito bom, Álvaro, muito obrigado. Agradeço mais uma vez aí e me coloco à disposição, não só institucionalmente, né, como eu falei, o Instituto Espinhaço, mas eu também, enquanto pessoa, né, o Daniel me conhece aí desde criança, né, o meu coração está aí para essa pauta toda aí de ensino e de desenvolvimento humano. Tamo junto, tá bom? E obrigado a todos também, tá? Um abraço, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado.